Olá, meus caros alunos da Escola João Queiroz Marques, em especial os alunos do segundo ano do ensino médio. Eu vou trazer a resolução dessa questão que caiu na nossa AP do primeiro bimestre. Tá? Eu sou o professor Rafael Américo, professor do segundo C, ok? E eu vou resolver essa questão para vocês, tá joia? É a questão 14, tá? E ela diz mais ou menos assim, olha lá. Fábio quer fazer um esporte radical e estava pesquisando sobre a tirolesa e visualizou o seguinte esboço. Esse esboço aqui. Aqui eu fiz uma colagem lá da prova, tá? Então, ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço. Tá? Então, são aquelas tirolesas que são utilizadas para esporte radical, né? Então aqui você tem uma elevação de 510 metros, né? Aqui um ângulo de 20 graus, tá? Ele quer saber o quê? Né? Qual a distância que ele vai percorrer. Então ele vai entrar na tirolesa aqui, né? E vai percorrer esse segmento aqui, tá? Então qual é essa distância aqui, sabendo que poderia ser uma montanha, um morro, alguma coisa com uma altura de 510 metros, tá? Nessas condições, né? Qual seria a distância que ele percorre, ou seja, a distância de A até C. 173 metros, 542, 1000, 1416 ou 1500. Tá? O exercício nos dá alguma informação. Quais são elas? Seno de 20 graus é 0,34, cosseno de 20 graus igual a 0,94, tangente de 20 graus igual a 0,36. Tá? Então vamos lá. Só para a gente anotar aqui, né? Então aqui o ângulo, ó, é de 20 graus, tá certo? E aqui a altura aqui, né, de 510 metros, ok? Como que nós vamos resolver esse exercício, tá? Falar, professor, eu vou usar seno, cosseno e tangente. Na maioria das vezes, esse tipo de exercício, ele necessita o quê? Primeiro, é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Olha o símbolo aqui do triângulo retângulo, 90 graus. Esse triângulo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto de 90 graus. Aqui está ele, ó. Você se deparou com uma situação como essa, você vai usar uma das, ou mais de uma, né? Mas geralmente nesses exercícios a gente acaba utilizando uma das razões trigonométricas no triângulo. Quais são elas? Seno, cosseno e tangente. Isso é fundamental, tá? Agora eu vou fazer uma análise, tá? Para descobrir qual delas que eu vou utilizar, tá ok? Bom, vamos lá, tá? Eu vou chamar essa distância de A até C que eu quero descobrir de x. Então aqui, ó, tá? Vou chamar de x, a distância que eu quero. Aqui é 510 metros e aqui um ângulo de 20 graus, tá certo? Eu vou redesenhar esse triângulo para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, tá ok? Então, voltando, qual que era a situação, né? A situação era essa daqui, ó. Todas as vezes que você estiver no exercício, se deparar com uma situação desse tipo, onde você visualizar um triângulo retângulo, beleza, meu? Então, você vai lá e extrai. Poderia ser uma árvore com cabo de aço fixado, poderia ser um prédio, poderia ser uma escada apoiada num muro. Todas essas situações sugerem para nós um triângulo retângulo. Então, tá aí o meu triângulo, tá certo? Vou marcar os vértices, mas não há necessidade, tá ok? Aqui, então aqui é o A, aqui é o ângulo B, é o vértice B, perdão, e aqui o vértice, aqui é C e aqui é o B. É o triângulo, tá certo? Aqui é a distância que eu quero descobrir, chamei de x, tá? E aqui aquela elevação que eu falei para vocês que era 510 metros, tá ok? E aí, seguinte, como que eu vou resolver essa questão? É importante, o ângulo aqui de 20 graus. Agora vamos lá, ó, esse ângulo aqui foi o ângulo que nos foi dado. Todo triângulo retângulo, os lados recebem nome de acordo com o ângulo que a gente tiver assinalado. Então, eu tenho esse ângulo. Esse lado que está oposto, bom, aqui eu tenho os catetos, né?
os lados suporte ao ângulo reto nós chamamos de catetos. Então, como esse lado AB está na frente do ângulo, ele se opõe ao ângulo, aqui eu tenho cateto oposto. Então, o cateto oposto vale 510 metros. E aqui, né, esse maior lado de um triângulo retângulo que está se opondo ao ângulo reto de 90 graus, nós chamamos o quê? Hipotenusa. Qual relação trigonométrica, ou qual razão trigonométrica nós conhecemos e que ocorre hipotenusa e cateto oposto? É a razão seno. Então, nós vamos utilizar o seno. Tá ok? Tá? Logicamente, seno de quem? Seno de 20 graus. Tá? Então, vamos lá. Ó, vou fazer a resolução agora. Tá? Seno de 20 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é uma razão trigonométrica. Tá? Bom, quem que é o seno de 20 graus? Aí a gente tem que olhar lá, voltar lá no exercício e olhar que o seno de 20 graus é 0,34. O cateto oposto é o 510. E a hipotenusa é o valor de x. Então, nós ficamos com a seguinte proporção, ó, 0,34, que foi dado no exercício, 510 sobre x. Isso aqui é uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões. Como é que eu vou multiplicar? Aquele processinho nosso de multiplicar incluso. E quem que está aqui embaixo de 0,34? Completo com 1, né? E aí eu vou fazer aquele processo de multiplicação, tá? Eu sempre gosto de começar pelo x. Olha lá, aqui, né? 0,34 vezes x igual, olha lá, 510 vezes 1. Posso fazer direto, 510 vezes 1 é 510. Certo? Quem que é o x, então? 0,34 está multiplicando, né? A gente sabe que na operação inversa, x é igual a 510 dividido por 0,34, tá? Essa continha que eu tenho que fazer. Vou fazê-la aqui para vocês, ó. Olha lá. 510. Todas as vezes que nós tivermos multiplicação envolver decimal, a gente dá um espacinho, porque às vezes a gente vai precisar completar a casa, ó. Certo? Tem duas casas depois da vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, cancelar aqui, né? Cortar, cancelar, não sei, cada um usa um termo aí, né? E vou, duas, e vou completar aqui com 2 zeros. Tá certo? Então ficou 51.000 dividido por 34. Vou pegar o 51, tá? 34 vezes 1, 34. 34 vezes 2 vai passar, né? Vai dar 68, então vou pegar uma vez só. Uma vez 34, 34, vou tirar do 51. É uma continha de subtração, ó. 4 para 1, não dá. Então vou emprestar do vizinho, fica 4. Ficou 11, 4 para chegar no 11 é 7. 3 para chegar no 4, 1. 17. Vou derrubar esse zero aqui, 170. 34 cabe 5 vezes. Se você fizer 34 vezes 5, vai dar 170. Tá? E aí, ó, 0. Sobraram esses 2 zeros que nós vamos fazer o quê? Transportar. Então, qual é o valor dessa distância? X é igual a 1.500 metros. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Tá? Alternativa correta. Bom, aí o aluno poderia perguntar para mim, mas professor, e o cosseno e a tangente? Na maioria das vezes, esses exercícios, eles colocam os valores justamente para você ter a sacada de perceber qual é a razão trigonométrica conveniente que você vai utilizar. Tá? Repito, por que eu utilizei o seno? Porque eu tinha o cateto oposto e eu queria descobrir a hipotenusa. A relação que tem cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Se eu tivesse um outro tipo de exercício, onde eu tivesse cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó, que está perto do ângulo,
E a hipotenusa, eu utilizaria quem? O cosseno. E se eu tivesse uma relação, né, que tivesse cateto oposto e cateto adjacente, eu iria utilizar a tangente. Então, a maior dificuldade nesse tipo de exercício é descobrir corretamente qual é a razão trigonométrica conveniente, tá ok? Então tá aí a nossa resposta, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, saudade de todos vocês, um grande abraço.